Então, vamos falar de saúde e espiritualidade? Bora lá, adoro esse tema de saúde. Reencarnação também? Tudo a Faz ver, né? parte, né? Totalmente. Dependendo do que a gente vem fazer aqui nessa vida, a gente traz algumas condições físicas, fisiológicas, que às vezes, aparentemente, pode parecer sacanagem do destino, né? Você nascer com a deficiência, nascer com problemas cognitivos. Só que agora o vídeo não vai ser sobre essa parte, né? E sim sobre o nosso cotidiano e a saúde em geral, alimentação, atividade física, como a gente lida com as nossas emoções, saúde mental e por aí vai, né? Saúde e espiritualidade, a relação dessas duas coisas. Eu acho bem interessante falar sobre isso, porque eu observo, eu frequento um meio espiritualista, espírita e tudo mais, desde os meus 18 anos de idade. Por quê? Eu nasci em família que tem berço católico, assim, aquele catolicismo mais fervoroso. Enquanto criança, pessoal, rezava, eu, né, na minha fase da infância, rezava lá o terço, a novena Em junto, até latim, em muito. latim. Então, assim, eu cresci nesse meio. Aos 18 anos de idade, eu conheci centro espírita e aí comecei a buscar mais esse lado multidimensional. E o que eu observo muito nesses meios espiritualistas, de assistência, eu fico observando assim que as pessoas, em relação ao seu corpo físico, são um pouco gordinhas. Eu não vejo muito pessoas que cuidam assim, sabe? No sentido, igual dá pra observar, a gente vê nitidamente quem pratica uma academia pelos contornos, né, físico. Eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. O Fernando, meu companheiro, é personal, é formado em educação física, me estimula muito a fazer a academia, musculação ou exercícios físicos. Não é só academia, não, exercício, atividade física. E eu tenho muita dificuldade, eu gosto mais de dança assim me dá prazer. Mas eu percebo que eu preciso fazer atividade Uhum. física, eu preciso estar nesse exercitando o meu corpo até por conta da endometriose que eu tenho. E por que disso, né, gente? Porque no caso dela, ela veio nessa vida com uma ferida emocional bem acentuada, principalmente nessa fase depois que a gente se conheceu, essa ferida se acentuou, é, que é a ferida da humilhação, que é a ferida que onde a pessoa, essa ferida, os atributos dessa ferida emocional assim, resumindo, de maneira resumida, a pessoa se coloca numa condição inferior, onde ela tem que dar conta de ajudar todo mundo e resolver a vida de todo mundo ao redor e acaba esquecendo de si, né? E depois que a gente se encontrou nessa vida, isso abriu um portal e, e isso fez com que a gente trouxesse para essa vida situações de outras vidas. E significa o quê? Que no caso dela, acentuou o processo da ferida da humilhação, que historicamente tem o nome de síndrome de mártir. E no meu caso, a minha energia masculina ficou muito enfraquecida depois que a gente se encontrou. Por quê? Porque nessa vida que a gente estuda, a personalidade que eu fui lá recebeu muita rejeição, tanto do ao redor da pessoa quanto do Papa da época. Né? Ele foi execrado, expulso, humilhado publicamente. Então isso causou uma ferida da rejeição muito grande. E quando a gente se encontrou, essas feridas também vieram à tona. Né? Por isso que a saúde e reencarnação tem tudo a ver. Então, assim, dependendo do contexto que você está, alguma doença pode aparecer, algum padrão fisiológico pode aparecer, alguma alergia, o desenvolvimento de gordura corporal, você engordar, ficar cheia, né? E isso é tão interessante que depois que você separa, conta que quando você separa você perdeu os quilos, né? É, essa questão de engordar, ficar cheia, Não é nem engordar, né? Essa palavra é muito comum, é ficar cheia, porque às vezes você retém líquido, né? Diferente de gordura, né? mas de qualquer forma você engorda, porque você fica com sobrepeso. Você vai lá na balança, Mas você não é tá. gordura, gente, é só o jeito de falar que é engordar, mas assim, não é engordar, às vezes é inchar mesmo.
ficar inchado. Retém líquido. No meu caso, eu tenho muita gordura mesmo. E é interessante que a gente estudando, a gente identificou, isso é muita pesquisa e enxergar também na situação do dia a dia, na prática, gente, não é simplesmente teoria não. E outras pessoas com a mesma condição, que é, quando você retém líquido, engorda, fica cheinha assim, muitas vezes pode ser autodefesa, autoproteção de ambientes que não tem muito a ver com você, ou de pessoas, entendeu? E que você carrega, né? Porque se no meu caso, Que a gente se me colocar num ambiente igual ela acabou de descrever, por eu ter umas panturrilhas bem musculosas, eu sou o primeiro a sair correndo. Porque a panturrilha tem a função de dar uma impulsão na corrida, na caminhada. Então, eu já nasci com as panturrilhas assim. Então, olha só a característica de saúde e personalidade e reencarnação. Então, se eu fosse colocado nesse contexto que ela acabou de falar, eu ia sair correndo, eu não consigo ficar. Até hoje ainda tenho dificuldade, estou melhorando minha capacidade de resistência e de sustentação, que ela já tem bastante. Então ela retém os problemas, as questões do ambiente e vai tentando resolver e tal, assim, ela não sai correndo igual eu, a minha tendência é sair correndo. É interessante que o Fernando citou síndrome de Marte. E aí, eu tenho na verdade, é o traço que eu estou reciclando, melhorando esse aspecto que eu trouxe de algumas existências que eu identifiquei através de terapia, estudo e retrocognição através dos sonhos. Então eu tive acesso a outras vidas, a outras realidades muito ligadas ao meio religioso, um contexto que faz com que você se autoanule em prol de situações externas, ajuda, auxílio. Só que muitas vezes é positivo ajudar, é positivo fazer assistência, mas você não pode se anular, você não pode esquecer de si. E eu trouxe essa característica muito latente nessa vida, desde a minha infância, me doando muito. E isso por quê? Em busca de afeto. Sempre tem um porquê por trás de tudo isso. Por que a gente manifesta alguns traços? Um ganho secundário, né? A gente, às vezes, a gente não se dá conta que a gente está se doando muito, querendo ser a boazinha da história, mas porque a gente está buscando afeto, aceitação, reconhecimento. Então, isso não é um traço totalmente genuíno, tem um ganho secundário por trás disso. E aí se mistura. Tem momentos que sim, a gente exerce a benevolência, isso, porque faz parte da nossa alma, e tem outros momentos que não, que é o ego ali querendo se sustentar, se promover em busca de afeto. Amo meu próximo como a si mesmo. O si tá bem forte ali, né, Cíntia? Isso, sim. Né? Si de Cíntia, né? Pois é, né? Meu nome já começa com com a afirmação. Então, assim, é o que eu vim desenvolver, autoafeto, amor próprio. E conforme eu me nutro desse autoafeto, aí sim eu expando pro meu próximo, pro meu meio de forma genuína, de amor, com amor incondicional. É o que você acabou de falar. Aproveita e complementa com a endometriose, que é, resumindo assim, para não esticar esse parênteses, a endometriose é a falta de autonutrição, porque o que é o endométrio? É o tecido que nutre o feto, depois de fecundado, né? Quando o esperma chega no óvulo, fecunda, o endométrio absorve aquilo e nutre. E a endometriose é esse tecido se alastrando por várias partes do corpo. Ou seja, essas partes do corpo pedindo nutrição. E na psique significa o quê? A pessoa que nutre os outros e esquece de nutrir a si. Sim. Né? E aí é uma coisa se ligada à outra. A gente vai, já que ele trouxe endometriose, o que acontece? Até os meus 28 anos de idade, a minha menstruação era assim, tranquilinha, não tinha dor, sempre pontual, ok. Dos 28 anos de idade pra frente, eu comecei a sentir muitos desconfortos pré-menstruais, com muita dor no reto, no ânus, e depois comecei a evacuar com sangue. Então foi uma sucessão de coisinhas durante a minha menstruação, até identificar 2 anos após, porque isso foi lá em 2008. Hoje a endometriose ainda é investigada. Naquela época demorou 2 anos para eu entender, e aí eu comecei a buscar o autoconhecimento
conta disso. Aí que eu comecei a enxergar o quanto que esse autoafeto estava muito distante de mim, que eu só doava em busca desse afeto, porque eu não tinha autoafeto. Então, isso é uma característica da grande maior parte da mulherada, da mulher. Atualmente, né? Por conta da história da humanidade. Eu tava 2 dias atrás, o meu primo veio me mostrar uma cena daquela série Gabriela. A Gabriela que passou na Globo, sei lá, em 2011, 12, não lembro. Mas mostra muito esse traço machista do coronelismo. Tinha aquele personagem que falava... José Wilker, né? José Wilker, que falava, vá se arrumar que eu vou lhe usar. Então a mulher sempre foi vista como um meio de procriação, não é? E no meu caso, voltando para a saúde, né? Eu sempre tive problema no intestino delgado ali, intestino delgado perto do umbigo, perto do intestino grosso. E desde jovem eu achava, minha mãe colocou na cabeça que era pimenta. Não podia comer pimenta, que era o problema pimenta. E não era, né? Todo ano, eu lembro que todo ano eu tinha uma crise absurda de muita dor, parecia que é anual, era muito interessante. Era mais pro final do ano. É uma crise de 2, 3 dias, assim, de muita dor, de ficar rolando no chão. Não era muita dor, a dor não era intensa, era mediana, só que constante. Isso me dava desespero. Tá, aí resumindo, fui para Londres muitos anos depois, e lá essas crises começaram, no final de 2 anos lá, essa crise começou a atacar com mais frequência, ao ponto de eu ser internado várias vezes. E fui internado no melhor hospital do planeta, que é o King's College. Aí me colocaram na maca lá, um monte de médico, eu parecia um extraterrestre, todo mundo ao redor, e ninguém descobriu nada. Faziam tomografia computadorizada e viam que tinha um vulcão dentro do meu intestino, de inflamação. Dava para ver, né, com contraste, assim, pareciam brasas, assim, de inflamação. E os caras ficaram sem entender e meio que preocupados, e acabei não mexendo em nada lá e voltei para o Brasil. Mas por que nessa região? Nessa região tem um chakra da identidade pessoal, da identidade reencarnatória. Que ano que foi isso, mais ou menos? Você lembra? Na Inglaterra? 2011, 12. 2011, 12. Tá. Aí, assim, pra gente não estender no detalhe, assim, né, comentar mais sobre saúde, relação de saúde com espiritualidade, multidimensionalidade e reencarnação. Tá. Essa região lida com a sua identidade pessoal, como você se percebe, se aceita, se ama ou não. E eu fui descobrir, né, com a espiritualidade, em relação com outras vidas, que essa vida que eu tive com ela, esse personagem foi muito rejeitado. Muito rejeitado. E numa outra seguinte, esse personagem foi muito desejado. Então olha só os extremos. Esse outro personagem foi na Itália e mexeu com muita sexualidade. Né? Sexualidade de sexo mesmo, sedução e tal. Não sexualidade madura, sagrada, né, que é a felicidade, a alegria, prazer pela vida e tal. Então, assim, esses 2 fatores que tem a ver com a identidade, né, com a personalidade da vida na Inglaterra, a identidade dele foi deturpada, distorcida, rejeitada, massacrada, e uma outra identidade na Itália, numa vida seguinte, tem até o ano, mas eu não posso falar quem, né, porque não é legal, né, a gente dar nomes históricos. Aí, essa vida ele mexeu muito com a energia kundalínica, com a energia da sexualidade. Tipo, falou assim, agora eu vou chutar o balde. Tipo mas assim, fui tão rejeitado, agora vocês vão me desejar. A consciência tende a ir pros extremos mesmo, pra compensar. Eu dá pra afirmar isso porque essa personalidade, eu consegui achar o mapa astrológico dessa da Itália que mexeu com muita sexualidade. Tá, mas isso, nessa vida me trouxe esse problema no intestino, ou seja, nesse chakra, não era no intestino, o intestino era só uma consequência disso, e eu quase desenvolvi um câncer nessa região, de tanta inflamação. E para resumir, assim, depois eu entro em detalhes em outros vídeos sobre essa história. Essa vida, outras vidas, reencarnação, afetando a minha saúde atual. Aí, né, me deram diagnóstico de síndrome do intestino irritável, problema com glúten, curei meu problema com glúten, que é emocional, lactose também curei. Então, assim, eu tinha problema com lactose porque eu tinha problema com a minha mãe.
Olha só que interessante. E curou buscando compreender, Isso, estudando, não foi curou tipo na na medicina medicina tradicional, alopática, tradicional. alopática, isso mesmo. Eu não fui atrás de remédio, eu fui atrás de espiritualidade e psicoterapia. Não estou falando que não tem que ir atrás de remédio. Quando o corpo Precisa. realmente está num nível em que precisa ser remediado por medicamentos, beleza. Mas a causa não é mexida. Então eu fui mexer na causa. Eu não era celíaco, isso que era a palavra que eu queria lembrar. Eu não era celíaco, eu não era doente, mas eu tinha uma irritação imensa ao glúten e à lactose. O glúten, a irritação ao glúten é autoimune, ou seja, eu tinha ódio contra mim mesmo, eu entro em detalhes depois, e com a lactose eu tinha problemas com a minha maternidade, com o meu lado feminino. Então eu voltei para Goiânia depois de muita luta, não querendo voltar. Aí eu lidei com a minha mãe. Olha só que interessante, eu lidei com a minha mãe, coloquei, nos acertamos em termos de emoções e fui melhorando em relação a mim mesmo. Né? Depois que eu descobri, é a vida passada, então nessa vida eu não sou tal pessoa. Uau, eu nunca fiz nada do que essa personalidade fez. Nossa, é mesmo, então eu sou um cara legal. Porque eu não me via assim. Eu me via muito deturpado. Até teve um filme, né, que a gente assistiu, que eu falei, amor, eu sou isso aí, ó. Ela, você tá doido? Não, de onde você tirou isso e tal? E eu fiquei assim, meio, não sou esse personagem que apareceu no filme. Então assim, eu tinha essa perturbação na minha mente vinda de outra vida. A minha saúde mental não era boa por causa dessas perturbações. E quantas pessoas se identificam com esse personagem, às vezes. Mental, hein? Personagem mental, que tá só no seu universo mental e emocional. Até por exemplo, quando você se forma, sei lá, na medicina, e você se identifica tanto com o médico, que é um aspecto da sua personalidade, é um Integral, né? fractal, isso é um papel dentro de toda a sua encarnação, e você se vê médico em tudo, com seu filho, com sua mulher, com não sei o quê. E aí você se bagunça todinho, bagunça suas relações, por quê? Porque você se identificou demais. E isso pode trazer doença, não só física, mas mental também, também, também. A pessoa que é líder, chefe, num ambiente de trabalho, né, também leva esses aspectos para outras áreas da vida, se identifica tanto que acaba atrapalhando suas relações, né? Uhum. E isso, de novo, pode trazer problemas De de saúde. saúde, E assim, até a alimentação, né, tem a ver com esse processo de reencarnação. E, gente, como assim? O que é que tem a ver reencarnação com tudo. comida? Tudo a ver, né? Eu, por exemplo, antes de saber dessas coisas, de reencarnação, espiritualidade, eu já amava música árabe e comida árabe. Muito, mas eu gostava muito mesmo. Mexia comigo. Só que lá em Goiânia, onde predominava sertanejo, que é uma coisa que eu odiava, é, eu odiava. Hoje eu não gosto. Eu prefiro não escutar, mas eu não tenho mais nenhuma emoção negativa. Mas eu vou falar sobre isso rapidinho. Então eu gostava muito do árabe, e a época não tinha internet, então eu não tinha acesso. Então quando eu via qualquer coisa árabe, eu ficava encantado, eu queria ir lá comer, eu queria estar perto. E depois eu fui descobrir que a gente teve vidas na Arábia, né, na Turquia, ligadas a esse processo muçulmano, né? Muito, muito boas lembranças, assim, sensações muito gostosas. E por que eu não gostava de Goiânia, onde eu nasci, e nem do sertanejo? Porque em Goiânia, a região de Goiás e Goiânia principalmente, eu não vou falar do resto, é uma cidade muito sexualizada, muito, muito de bar, de balada, essas coisas assim. E o sertanejo tem como pano de fundo as músicas de sexualidade, de traição e tal. E isso foi o que eu fiz em outra vida, a vida passada na Itália. Olha só, a gente nasce onde a gente precisa nascer para curar. Só que quando a gente não tem consciência desse processo reencarnatório, a gente sofre. E rejeita. Rejeita. Eu rejeitava muito Goiânia. Rechaça, quer tirar da frente aquilo que dói dentro de você. Pois é, né? Quebrar o espelho para que fazer o espelho sorrir primeiro que você. Olha que doido, né? É muita loucura humana, né? Low tracinho cura, tá, gente? Eu gosto muito da palavra loucura porque tem cura no nome. Então, voltando só para a questão do quase câncer lá. Eu tinha tanto ódio de mim, não era dos outros, né? Não era da música, era de mim, do meu estado, que possivelmente, por eu ter acessado um curso intermissivo antes de nascer, a gente faz análise da gente, da nossa personalidade, dos erros e acertos. Aí eu vim nessa vida me autocondenando desses erros. Olha, mexer com sexualidade é feio, isso é feio, aquilo é errado. Então assim, eu tinha raiva de mim, ou seja, autoimune. Lembra lá do celíaco?
Eu cheguei perto de ser celíaco, mas o glúten só refletiu essa autocondenação, essa autoimolação, esses maus tratos que eu tinha com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Então isso levou a quase um câncer na minha região do intestino, perto do umbigo, que é perto do chakra sexual, chakra da identidade reencarnatória. Só para vocês verem o tanto que é complexo e lindo a gente saber disso, sabe? E é interessante que, por ele ter esse problema e ele querer entender que problema é esse, por que eu tenho isso, que isso que é a bola da vez da gente querer entender para melhorar. Aí fez com que levasse ele a essa vida, a ele ter acesso a essa outra encarnação. A curiosidade abre portais, porque se você é fruto do acaso, você acha que aquilo é assim mesmo, pronto e acabou, e não reflete, não quer entender, você fica refém de doença, fica refém de acidentes, fica refém de maus tratos, fica refém de relacionamentos doentios, você fica refém. E aí é aquele deixa a vida te levar, você sofrendo, aí você vai para os vícios, aí você vai para escapes, né? Os processos de fugas que a gente tem, que pode ser o barzinho do final de semana, você trabalha a semana inteira esperando o final de semana para suprir suas necessidades. Então é isso. Se investigar tudo que acontecer na nossa vida, se a gente se questionar, os portais se abrem. Os nossos mentores espirituais começam a atuar junto, a gente abre, a equipe que a gente tem extrafísica começa a nos dar insights. Todo mundo tem amigos espirituais. É só buscar, refletir, questionar. Né? Isso mesmo. Ser curioso, a gente chama... nós somos os curiosos do cosmos. Pois é. É bacana você ter falado isso. Porque assim, pra que a gente saber tudo isso? Pra que mexer nisso? Quem vai me ajudar? É na igreja? É a psicóloga? É o terapeuta reencarnacionista? Ele pode te dar dicas. Ele pode falar, foi lá na Itália, foi na Arábia, você teve uma traição em tal lugar e depois acabou. Você vai embora pra casa com aquilo, fazer o que com aquilo? Você tem que entender os mecanismos de como funciona e ter contato com seus amparadores, através de sonhos, através de meditações, principalmente... Né? Por exemplo, quem quer mexer com isso de maneira saudável, é uma dica, né? Todo dia separa 30 minutos, ou de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir, ou de projetar, né? Passa 30 minutos, se quiser colocar um papel em branco lá com a caneta do lado, um lápis ali, e fica quietinho falando, eu quero saber mais sobre mim e sobre o meu processo espiritual. E medite, e só observe, escute as vozes, veja as imagens que vêm. Vocês vão se surpreender. Não precisa ter medo, porque quando a gente tem um propósito positivo, uma intenção benevolente de evolução, de ajuda, vai ter amparo do lado, não tem como. Eles veem tudo que a gente faz, principalmente as pessoas que gostam da gente, quem é nosso bem, os espíritos, né? Os seres. Então assim, quando a gente começa a caminhar na parte evolutiva da vida, do lado evolutivo, de construção, de recomposição, vai ter ajuda, é certeza, isso é 100% de certeza. Pode vir desconfortos também, só que a gente vai ter amparo também para mexer, né? Mas é sempre muito importante a gente, como que eu posso dizer, ficar atento com a guerra, né, do ego e da essência. Por quê? Porque quando a gente está buscando a autotransformação, tem aspectos do nosso subconsciente, o ego, ele não quer perder, ele não quer, sabe, que você mude condições, porque ele quer se nutrir daquilo que já está muito confortável. Exatamente. A crença negativa foi criada pelo Criador. O mecanismo da crença negativa é se perpetuar a qualquer custo. Ele quer se perpetuar, então você vai ver que também vai começar a ter alguns conflitos nos relacionamentos e a gente precisa saber lidar com isso, ter coragem, bancar a nossa autoevolução, sabe? Autoevolução, falou bonito, é isso mesmo. Porque causa desconforto assim, no ambiente que você tá, quando você tá começando a mudar, a se questionar, a querer mudar padrão, mudar crenças, vai um burburinho ali, vai mudar, as pessoas vão querer às vezes te atacar. Então assim,
Aí você vai também atuar e trabalhar o seu nível de compaixão com o nível Isso, evolutivo essa do outro. fraternidade. Mexe em tudo, É. mexe em vários E a aspectos gente, da nossa e personalidade. quem é curioso vai buscar apometria, vai buscar tarô, vai buscar astrologia. Tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para se conhecer, né? E isso na astrologia dá para falar de doença, a apometria também vai descobrir o porquê das doenças, né? E tem muito mais coisa aqui, constelação familiar, muito bacana, você constelar uma doença. Então, Isso. assim, uma doença não é só uma condição física, uma doença pode trazer uma história de várias vidas ao mesmo tempo. Histórias narrativas que não foram fechadas, não foram encerradas de maneira fraterna, evolutiva, ela vem em forma de doença, para expurgar. Eu estou para ler um artigo científico falando que o câncer é uma tecnologia psicoemocional, psicológica, algo assim. Até os próprios cientistas estão começando a perceber que o câncer pode ser uma forma de comunicação de algo da nossa psique. Os cientistas materialistas, não estou falando nem da parte espiritual, que a gente sabe que nada acontece por acaso. Assim. Então, quando tem uma doença, tem um acúmulo energético caótico, vira uma doença XYZ. São vários nomes para esse caos energético que a gente traz para ser mexido nessa vida, né? Sim, e aí isso é estudar a consciência de forma integral, né? Não tem mais como fugir da cura integral. A gente já chegou num momento da evolução que precisa mexer, a ciência já está sabendo e a cura integral está conectada com a parte espiritual. Tão conectada que o Brasil, parabéns, 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 através do PIX, que é as práticas integrativas e complementares em saúde, já colocou. Não foi só o Brasil, não. Tem o CID Internacional de Obsessão Espiritual e aqui no Brasil a gente está avançado nesse processo de práticas integrais, com constelação, com apometria, com reiki. E com essa questão da obsessão espiritual, a gente só basta desenvolver, só querer ter vontade para deixar os dogmas religiosos de lado e começar a perceber como é que funciona a realidade, né? E dar chance para que essas terapias alternativas se tornem tão importantes quanto as convencionais. Né? Isso. Então, gente, às vezes a doença é um chamado para a gente entender o nosso processo evolutivo encarnatório aqui. A gente veio para amar, ser amado e manifestar de forma harmoniosa e alegre essa existência através dos nossos talentos, fazer o lazer, o que a gente gosta. A importância do lazer para a espiritualidade, vocês não têm noção. Nas áreas da vida é muito importante. E assim, o quanto que um aprende com o outro. A gente estava final de semana no parque, eu fiquei babando numa família, os pai, mãe e filha andando de patins e a menina aprendendo novos desafios no patins, os pais ensinando. E você vê assim, é muito gostoso de ver essa harmonia dentro do lazer. Com certeza, um final de semana prazeroso vai fazer com que a semana seja mais leve no trabalho. Então, muita gente esquece que o lazer é fundamental para a saúde integral. Pois é. E o lazer não é só esporte. Muita gente confunde lazer só com esporte. Não. O conceito de lazer abrange aprender algo novo que não seja relacionado ao trabalho, algo para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu relaxamento mental, emocional e físico. Né? Isso é muito lindo, assim. A gente, por exemplo, gosta muito de desfrutar do Sesc, que tem um cabedal imenso ali de cultura, de arte, de esporte, dança, esporte, a arte, cursos de formação, de informação, né? As pessoas saem informadas do momento de lazer delas, né? Isso. Visões de mundo diferentes. E quando a gente também vai ver aquelas exposições que a gente vê, a gente conecta com aquilo e fala, nossa, olha a capacidade do humano intelectual, né? Ao mesmo tempo expressar as emoções, né? Isso tudo tem a ver com a nossa saúde integral, porque o lazer pode
pode ajudar a recompor um ponto de outra vida. Por exemplo, quem é muito bélico e tem essa energia da briga, da agressividade, se ele for no lazer, ele conseguir fazer um esporte que gaste mais movimentos, que promova mais movimentos de firmeza e assertividade, pode ser que ele diminua essa energia agressiva que às vezes cai na família, no trabalho, né? Pode ser que ele pegue e conduza essa energia para o lazer, para o esporte, e dentro daquele processo do SESC, já que você deu o exemplo, ele faça um curso sobre algo que melhore a capacidade de percepção dele de si mesmo e dos processos, né, sociais. Então juntou o lazer, fez com que ele despertasse e curasse algo de outra vida. Olha que bacana. Você tocou num assunto importante que é a família, e a família também tem tudo a ver com saúde integral. Porque uma família, por exemplo, que a gente citou aqui, lado bélico, a gente está aqui nesse momento, a gente está em São Bernardo do Campo. Aqui é uma região bélica, você sente energia por conta de muitas indústrias. Isso, o pensamento industrial aqui, né? A Muito. cultura industrial. A gente está na avenida que tem a Nestlé, que tem a WEG, que produz motores elétricos, é uma multinacional. Aqui a Scania avenida, está pertinho ali. a Volkswagen, aqui é muito barulho, assim. Então, olha o quanto que uma família que está remetida aqui à área da indústria, engenharia, produção, no momento de lazer, fazer coisas mais assim suaves para a alma, porque já que esse estímulo da indústria é muito intenso, sabe, para a alma, às vezes vai buscar. E outra coisa, dentro de uma família às vezes tem gente que é ligada à engenharia ou muito, vamos supor, linha de direito, não sei. A família toda ali com muita gente fazendo a mesma atividade. Aí vem fazer totalmente o contrário, bem diferente, para remexer naquele núcleo familiar de repetição kármica, de aspecto da consciência, sempre ligado ao belicismo, ou sempre à arte de forma muito emocional, sem racionalidade. Aí vem alguém na família que vai fazer destoa, né? Que destoa. Diferente. E normalmente, infelizmente, é pancada. Aí vai dar uns né? atritos, assim, Não, sabe? atrito é bom. É ruim quando dá conflito e violência, agressão. Não, às vezes não tem nem agressão física, mas é uma pressão psicológica tão grande que a criança ou adolescente desiste de si mesmo e entra em depressão porque, né, não é escutado nesse processo, assim. Então, não tem uma coletividade, uma colaboração dentro da própria família de se escutar. Acolhimento, né? Porque, gente, isso causa doenças, né? Por isso que você está falando isso, porque causa doenças. Porque o diferente... E tem a ver com reencarnação. Tem a ver com reencarnação. e o quanto que é legal a gente olhar para o diferente e ver o que a gente precisa aprender com aquela diferença, sabe? Ao invés de rechaçar, de excluir. Não é fácil. E às vezes é inconsciente que a gente exclui. E porque também tem muitos espíritos desencarnados em cima para você rejeitar aquela consciência que às vezes uma consciência, uma pessoa diferente vai te promover uma mudança na vida que aquele seu grupo de espíritos de outras encarnações não querem que você mude. Exatamente. Por quê? Porque você é um alimento, eles tipo chupam de canudinho da sua energia consciencial. Daquele jeito meio zumbi, né? Aquele jeito meio perturbado. E alguém que vem te despertar para uma consciência diferente, maior, evolutiva, vai ser alvo de ataques espirituais. Então, assim, é muito interessante ver todo esse universo multidimensional se coexistindo, se relacionando nos relacionamentos, no dia a dia, na família, no trabalho. A gente precisa refletir sobre isso, né? Isso mesmo. E assim, a inteligência artificial, a gente está enxergando que tudo é espontâneo. Você pensou, o seu Google aparece lá, o que você pensou já é absurdo, né? Tá tudo assim muito rápido. E outra coisa que eu tava reparando, que eu, por exemplo, eu vou fazer 46 anos. A gente não tá tendo a fisionomia, tá remetendo a, tipo, 10 anos mais jovem. Eu vejo que pessoas que têm 30 e poucos tá parecendo 20 e pouco, e nós com 40, quase 50 tá parecendo 30 e poucos anos. Aí eu vou nos ambientes, as pessoas se surpreendem e perguntam, nossa, essa é a sua idade, 45 anos,
Por quê? Porque a gente deu um salto quântico de mudança. De 2010 para cá, É, foi uma mudança brusca, assim, em relação à tecnologia da informação, à globalização tão falada. E aí os nossos corpos estão tendo uma longevidade, né? Só que qual é a qualidade de é vida, o né? rejuvenescimento energético para quem está nessa pegada evolutiva, porque quem está no oposto se degradou muito. Eu lembro, agora que você falou disso, me veio à mente algumas pessoas que eu conheci, né, que eu conheço, que eu conheci há 20 anos atrás, 30. Caramba, o pessoal tá bem envelhecido, assim, para quem ainda tá nessa matrix, nesse pensamento tradicional. A gente que despertou e tá correndo atrás das curas das feridas emocionais e de outras coisas, a gente não tá deixando que essas energias aterrizem no corpo e se transformem em cansaço, em, em doenças, né, em condições de burnout, em condições de envelhecimento de pele, da deformação do corpo, porque essas feridas, quando não curadas, né, quando não mexidas, elas deformam o nosso corpo original, né, o corpo que a gente programou no nosso DNA para nascer com ele, né? Então a saúde física tem muito a ver com o autoconhecimento, né? É isso mesmo. Então, para não ficar muito longo, né, vamos encerrar e Vamos. a gente fala É que tem mais. muita. Aí começa a surgir um monte Aí fica de um leque, né? ideias, Vai abrindo um leque assim. mas a gente vai continua nos próximos vídeos esses assuntos. Se vocês quiserem algum tema Isso. específico, deixa nos comentários. A gente tenta, né, trazer o que a gente conhece, o que não conhece, a gente vai buscar conhecer, estudar. E é isso, Isso mesmo, pessoal. gente. É muito importante a troca com vocês. Tragam perguntas ou temas aí que vocês estão curiosos para saber, ou então até casos pessoais ou familiares. Vai ser bem bacana a gente trocar, né? Bom, É isso. isso. Deixa seu like se você gostou. Compartilhem. E vamos expandir, né, esse conhecimento, levando para mais pessoas. Isso mesmo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. É chuva?